Em 2019, enquanto Dona Antônia, a responsável pela organização da antiga casa de Florence Scovel Sheen, vasculhava cada canto, uma surpresa, atrás de uma gaveta com fundo falso, um pequeno caderno de confissões, um diário pessoal. Ali, nas páginas amareladas pelo tempo, estava a verdadeira técnica de oração que Florence usava quando precisava urgentemente de uma graça divina. Uma prece silenciosa, tão poderosa que ela a manteve em segredo. Com medo que não fosse compreendida, que fosse usada de maneira leviana. Já se perguntou por que algumas orações são atendidas e outras parecem cair no vazio? Por que Florence conseguia manifestar milagres de forma consistente, enquanto muitos rezam por anos, sem ver sequer um sinal de mudança? A resposta, meus amigos, estava escondida naquele diário, intocado por décadas. Na primeira página, em letras delicadas, Florence escreveu: "Esta prece não deve ser ensinada a todos, apenas aqueles que compreendem que o silêncio é mais poderoso que 1000 palavras gritadas ao vento." Ela sabia que havia descoberto algo valioso, mas também perigoso, nas mãos erradas. Nos próximos minutos, você vai descobrir exatamente como Florence orava em seus momentos de maior desespero. Vai entender por que ela chamava essa técnica de a prece da alma serena. E como usar essa mesma prece para transformar situações que parecem totalmente impossíveis. O diário revela que Florence desenvolveu essa oração após passar pela maior crise de sua vida. Era 1925. Ela havia perdido quase todo o seu dinheiro em negócios fracassados, a saúde debilitada, e seus livros não vendiam como o esperado. Durante 3 dias seguidos, trancada em seu quarto, ela rezou de todas as formas que conhecia. Mas nada mudou. Foi na madrugada do 4º dia. E uma experiência transformadora aconteceu. Florence acordou às 3 da manhã, com uma voz clara, sussurrando em sua mente: "Pare de pedir, comece a reconhecer." Naquele instante, ela entendeu que havia passado a vida inteira orando de forma errada. A revelação foi devastadora e libertadora, ao mesmo tempo. Florence percebeu que todas as suas orações públicas, todos os decretos que ensinava, todos os métodos que escrevia em seus livros, eram apenas a superfície. A verdadeira oração acontecia em um lugar muito mais profundo, em um silêncio que pouquíssimas pessoas conseguem acessar. No diário, ela escreveu: "Descobri que Deus não precisa ser informado do que eu quero. Ele precisa ser reconhecido pelo que já é." A prece silenciosa não é sobre palavras. É sobre uma qualidade de silêncio que se torna presença pura. Florence começou a experimentar essa nova forma de orar. Em vez de decretar em voz alta, ela entrava em um estado de silêncio profundo, onde simplesmente reconhecia a perfeição divina, já presente em sua situação. Os resultados foram imediatos e inacreditáveis. Em 2 semanas, um editor procurou Florence, oferecendo um contrato muito melhor para seus livros. 1 mês depois, ela recebeu um convite para palestrar em Nova York, com uma remuneração que resolveu todos os seus problemas financeiros. Sua saúde se restabeleceu completamente, sem qualquer tratamento médico. Mas o mais impressionante é que Florence começou a usar essa oração para outras pessoas, sempre em segredo. O diário documenta dezenas de casos onde ela aplicou a prece da alma serena, à distância. E as pessoas experimentaram mudanças milagrosas, sem sequer saber que alguém havia orado por elas. Uma cliente escreveu para Florence: "Não sei o que aconteceu, mas de repente, tudo mudou na minha vida.
É como se uma força invisível tivesse arrumado todos os meus problemas enquanto eu dormia. Florence havia passado apenas 15 minutos em oração silenciosa por essa pessoa. A técnica que Florence desenvolveu tem 3 fases específicas. E ela era muito rigorosa quanto à sequência. No diário, ela avisa: pular etapas ou mudar a ordem destrói o poder da oração. Cada fase prepara a consciência para a próxima. A primeira fase, ela chamava de limpeza da alma. Florence escreveu: antes de reconhecer o que é verdade, preciso me esvaziar do que penso que é verdade. Durante 5 minutos, ela simplesmente observava seus pensamentos sobre a situação, sem tentar mudá-los. Apenas observava, até que a mente se aquietasse. Naturalmente. Florence descobriu que a maioria das pessoas pula essa fase e vai direto para afirmações e decretos, mas sem a limpeza da alma. As palavras se tornam apenas ruído mental. É como tentar plantar em solo não preparado. Ela escreveu: a semente não consegue criar raízes. A segunda fase era a aceitação divina. Aqui, Florence não falava nem mentalizava palavras. Ela simplesmente permanecia em um estado de reconhecimento interno de que a solução já existia. Como se fosse uma sensação de já está feito, sem precisar saber como ou quando se manifestaria fisicamente. No diário, Florence explica: nesta fase, eu não peço por cura. Eu reconheço que a saúde perfeita já é real. Não peço por dinheiro. Reconheço que a abundância já flui. Não peço por amor. Reconheço que o amor já está presente. É um reconhecimento sem esforço. Como reconhecer que o sol nasceu, sem precisar convencê-lo a brilhar. A terceira e mais poderosa fase era a gratidão profunda. Florence permanecia em profundo silêncio interno, mas com uma qualidade específica de gratidão. Não gratidão por algo que poderia acontecer, mas gratidão pelo que já era verdade, em uma dimensão mais profunda da realidade. A gratidão profunda. Ela escreveu: é diferente de esperança ou fé. É o reconhecimento calmo de uma criança que sabe que sua mãe já preparou o jantar. Não há ansiedade, não há dúvida. Apenas a tranquilidade de quem reconhece o que já está sendo cuidado. Florence cronometrava suas orações com precisão. 5 minutos para esvaziar, 10 minutos para reconhecer, 5 minutos para agradecer antecipadamente, 20 minutos totais de silêncio profundo que, segundo ela, valiam mais que horas de súplicas vocalizadas. Mas aqui está a parte que ela considerava mais importante. Depois da oração, Florence fazia algo que chamava de liberação total. Ela escreveu no diário: depois de orar, preciso liberar completamente o assunto. Se continuo pensando no problema ou na solução, interfiro no trabalho divino que já começou. Florence desenvolveu uma frase específica que sussurrava para si mesma ao final de cada oração: entrego este assunto à misericórdia divina, que sabe exatamente o que fazer. Minha parte está completa. Depois disso, ela se recusava a pensar no assunto, até que sinais de mudança começassem a aparecer. O diário revela que Florence testou essa técnica em situações cada vez mais desafiadoras. Quando sua irmã foi diagnosticada com uma doença grave, Florence aplicou a prece silenciosa. Em 3 dias, os médicos descobriram que o diagnóstico estava errado. Quando um amigo enfrentou falência, ela orou silenciosamente por ele. 1 semana depois, ele recebeu uma proposta de negócio que resolveu todos os problemas. Mas Florence era cuidadosa. Ela nunca contava às pessoas que havia orado por elas. No diário, explica:
Se elas soubessem, poderiam atribuir a mudança à minha oração, em vez de reconhecer o poder divino. Isso criaria uma dependência terrena, ao invés de uma conexão espiritual. A eficácia da técnica era tão consistente que Florence começou a usá-la para situações que afetavam a todos. Durante a Grande Depressão, ela dedicava 1 hora por dia, aplicando a prece da alma serena para a recuperação econômica do país. Não proclamava isso publicamente, mas anotava em seu caderno de confissões suas sessões de oração pela humanidade. Existe uma parte do caderno de confissões que revela algo surpreendente. Florence escreveu: "Descobri que essa prece funciona melhor quando aplico primeiro em mim mesma, depois nos outros e finalmente em situações mundiais. É como se houvesse uma sequência de alcance e se expande naturalmente." Ela desenvolveu um cronograma semanal rígido. Segundas, quartas e sextas eram dedicadas à prece da alma serena por questões pessoais. Terças e quintas, ela orava por pessoas próximas que estavam enfrentando dificuldades. Sábados e domingos eram reservados para orações pela paz mundial e prosperidade coletiva. Florence notou que, quando seguia essa sequência, os resultados se amplificavam, como se a oração pessoal criasse uma base energética e potencializava as orações pelos outros. "É impossível dar o que não se tem", ela escreveu. "Preciso estar em harmonia divina para ser um canal de harmonia para outros." O caderno de confissões documenta algo fascinante sobre o momento certo. Florence descobriu que certas horas do dia potencializavam a prece da alma serena. Ela escreveu: "Às 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde, há uma qualidade específica no ar que amplifica a aceitação divina. É como se o universo estivesse mais receptivo nestes momentos." Mas o mais intrigante é que Florence começou a receber confirmações de que sua prece estava funcionando. Antes mesmo das mudanças físicas aparecerem, ela escreveu: "Depois de uma prece poderosa, sempre recebo um sinal dentro de 24 horas. Pode ser uma música específica no rádio, um bem-te-vi que canta diferente, ou uma sensação de paz que invade meu coração. Aprendi a reconhecer esses sinais como confirmações divinas." Florence se tornou tão sensível a esses sinais que conseguia avaliar a eficácia de suas orações pelos tipos de confirmação que recebia. Sinais suaves indicavam mudanças graduais. Sinais dramáticos anunciavam transformações rápidas. A ausência de sinais significava que ela precisava repetir a oração com mais profundidade, em uma entrada particularmente emocionante do caderno de confissões. Florence revela ter orado silenciosamente por uma situação aparentemente impossível. Um jovem casal estava perdendo a casa e não tinha nenhuma solução visível. Florence aplicou a prece da alma serena por eles durante os 20 minutos completos. No dia seguinte, ela encontrou uma moeda de ouro antiga no caminho para casa. Florence nunca havia visto uma moeda assim em toda a sua vida. 2 semanas depois, descobriu que o casal havia herdado inesperadamente uma propriedade de um parente distante, que ninguém sabia que existia. A coincidência da moeda de ouro a convenceu de que havia sinais específicos para cada oração. Florence começou a catalogar esses sinais em uma seção separada do caderno de confissões. Pedras incomuns no caminho indicavam estabilidade financeira chegando. Pássaros cantando em horários inusitados anunciavam comunicações importantes. Flores desabrochando fora de época sinalizavam curas emocionais em andamento. O que tornou Florence ainda mais cuidadosa foi descobrir que a prece da alma serena tinha efeitos colaterais inesperados.
Ela escreveu no caderno de confissões: quando oro consistentemente desta forma, minha intuição se torna tão aguçada que às vezes sei de coisas antes que aconteçam. É como se o silêncio profundo abrisse canais de percepção que normalmente estão fechados. Florence começou a ter sonhos proféticos sobre pessoas por quem orava. Sonhava com símbolos específicos que se manifestavam na vida real dias depois. Em uma ocasião, sonhou com uma ponte dourada e 3 dias depois, a pessoa por quem havia orado recebeu uma oportunidade de trabalho que ela descreveu exatamente como uma ponte dourada para meu futuro. Isso assustou Florence inicialmente. Ela não esperava que a prece da alma serena desenvolvesse habilidades psíquicas. No caderno de confissões, questionou: será que estou indo além do que é seguro? Será que há limites para o que devo saber ou influenciar através da oração? Foi então que ela teve sua segunda grande revelação, durante uma sessão particularmente profunda de prece da alma serena. Florence sentiu uma presença que descreveu como misericórdia divina falando diretamente ao meu coração. A mensagem foi clara: você não está desenvolvendo poderes, está lembrando quem sempre foi. Use este dom apenas para o bem mais elevado de todos. A partir desse momento, Florence estabeleceu regras rígidas para o uso da prece da alma serena. Primeira regra: nunca orar para mudanças específicas que pudessem prejudicar outros. Segunda regra: sempre incluir a frase "para o bem mais elevado de todos os envolvidos" em suas orações. Terceira regra: aceitar qualquer resultado como perfeito, mesmo que não fosse o esperado. Florence testou essas regras em uma situação delicada. Sua vizinha, Joanna, estava em um casamento claramente destrutivo, mas resistia a qualquer conselho. Florence aplicou a prece da alma serena pedindo a solução mais amorosa para todos os envolvidos, sem especificar o que isso significaria. 3 semanas depois, o marido de Joanna recebeu uma oferta de trabalho em outro estado. Em vez de uma separação traumática, o casal teve conversas honestas sobre seus problemas durante a mudança. Eles chegaram a um acordo amigável de separação, que permitiu que ambos recomeçassem suas vidas sem amargura. Joanna agradeceu Florence, sem saber que ela havia orado pela situação. O caderno de confissões revela que Florence desenvolveu diferentes qualidades de silêncio para diferentes tipos de situação. Para problemas de saúde, ela cultivava o que chamava de silêncio da cura, uma qualidade específica de paz, que visualizava como luz dourada. Para questões financeiras, usava o silêncio da abundância, que sentia como uma sensação de plenitude no peito. Para relacionamentos, Florence desenvolveu o silêncio do amor, que descreveu como uma expansão do coração, que abraça todos os envolvidos na situação com igual compaixão. Para problemas familiares, usava o silêncio da harmonia, que experimentava como uma sensação de união, e dissolvia qualquer senso de separação. Cada qualidade de silêncio requeria uma preparação específica. Para o silêncio da cura, Florence segurava um cristal claro durante a oração. Para o silêncio da abundância, colocava as mãos sobre o coração. Para o silêncio do amor, mantinha uma rosa branca próxima. Para o silêncio da harmonia, acendia uma vela azul. Florence descobriu que esses objetos não tinham poder em si mesmos, mas ajudavam sua mente a entrar no estado correto mais rapidamente. São como chaves que abrem portas específicas da consciência. Ela escreveu: com a prática, posso acessar qualquer qualidade de silêncio, sem ajuda externa, mas os símbolos aceleram o processo.
O caderno de confissões documenta o caso mais dramático que Florence enfrentou. Um homem a procurou, desesperado, dizendo que havia perdido a fé em Deus após a morte do filho, num trágico acidente. Florence sentiu um chamado irrefreável a interceder por ele em oração, mas sabia que era uma situação extremamente delicada. Durante 7 noites consecutivas, Florence aplicou a prece da alma serena, usando o que ela chamou de silêncio da compreensão divina. Ela não orou para que o homem recuperasse a fé, mas para que ele encontrasse a paz, aquela paz que transcende todo o entendimento humano. Ela permanecia 20 minutos por noite, em profundo reconhecimento de que a paz já existia no coração do homem, mesmo que ele, naquele momento, não conseguisse senti-la. No 8º dia, o homem procurou Florence novamente. Ele contou, com a voz embargada, que havia começado a ter sonhos com o filho. Mas, em vez de pesadelos tristes, eram experiências de conexão, de amor, que o deixavam em paz. É como se meu filho estivesse me mostrando que está bem. E ele disse, com os olhos marejados, não entendo como, mas minha dor se transformou em gratidão profunda. Florence jamais contou ao homem sobre suas orações, mas anotou no caderno de confissões. A misericórdia divina encontra formas de se comunicar que estão além da nossa compreensão. Minha função foi apenas manter um espaço silencioso para que essa comunicação acontecesse. Esse caso levou Florence a desenvolver o que ela considerava sua contribuição mais importante: a prece da alma serena coletiva. Uma vez por semana, ela dedicava 1 hora inteira aplicando a técnica do coração sereno para situações mundiais, guerras, desastres naturais, crises econômicas. Florence acreditava, com todo o seu coração, que se grupos de pessoas aplicassem a prece da alma serena simultaneamente para os mesmos assuntos, o impacto seria exponencial. No caderno de confissões, ela escreveu, com letras vibrantes: imagino um mundo onde milhares de pessoas, em diferentes países, entram no silêncio sagrado ao mesmo tempo, reconhecendo que a paz já é real, além das aparências de conflito. Para testar essa teoria, Florence organizou discretamente um experimento. Pediu a 20 pessoas diferentes para aplicarem a prece da alma serena para a mesma situação. Uma greve que estava paralisando a cidade, no mesmo horário, mas cada um em sua própria casa. Ninguém sabia que os outros também estavam orando. A greve terminou, no dia seguinte, de forma inesperada. Um acordo foi alcançado que satisfez tanto trabalhadores quanto patrões, surpreendendo até os negociadores. Florence ficou convencida de que a oração coletiva silenciosa tinha um poder que ainda não compreendíamos completamente. Isso a inspirou a escrever uma carta que nunca enviou, mas manteve no caderno de confissões. A carta era dirigida às almas sensíveis do mundo e explicava como formar círculos de oração silenciosa para a cura planetária. Florence sonhava com uma rede mundial de pessoas, aplicando a técnica do coração sereno para transformar o mundo através da aceitação divina, da perfeição divina. Se você sentiu sua alma se expandir com esta revelação, o YouTube tem aquele coração dourado ali embaixo, o Super Thanks. Florence ensinou que a gratidão é o portal mais direto para o divino. Quando você expressa gratidão conscientemente, através do Super Thanks, não está apenas apoiando este canal,
está praticando o primeiro passo da prece da alma serena, que Florence descobriu. Cada gesto de gratidão autêntica abre sua consciência para receber mais do que você está agradecendo. A parte mais surpreendente do caderno de confissões são as instruções para a emergência espiritual que Florence criou. Ela percebeu que em momentos de crise extrema, morte de entes queridos, doenças graves, ruína financeira, as pessoas precisavam de uma versão intensificada da prece da alma serena. Florence desenvolveu o que chamou de Protocolo de Emergência 3721. 3 minutos de limpeza da alma total, 7 minutos de reconhecimento profundo e 21 minutos de gratidão profunda. 31 minutos de silêncio sagrado, que ela garantia serem capazes de mover montanhas, quando aplicados com sinceridade total. O protocolo de emergência tinha uma adição especial. Antes de começar, a pessoa deveria dizer em voz alta: entrego esta situação à misericórdia divina, que vê o que eu não posso ver e sabe o que eu não posso saber. Abro-me para o milagre, que já está acontecendo. Só então começava o silêncio. Florence testou o protocolo de emergência em si mesma, quando recebeu um diagnóstico médico preocupante. Durante 3 dias consecutivos, ela aplicou os 31 minutos de prece da alma serena. No 4º dia, novos exames mostraram que o diagnóstico inicial estava errado. Os médicos não conseguiram explicar o erro, mas Florence sabia que havia experimentado uma intervenção divina, direta. O caderno de confissões documenta pelo menos 15 casos, onde Florence ensinou o protocolo de emergência para pessoas em situações desesperadoras. Em todos os casos, mudanças significativas aconteceram. Dentro de uma semana, às vezes, não era exatamente a solução que a pessoa esperava, mas sempre era algo que trazia alívio e nova perspectiva. Uma das descobertas mais intrigantes de Florence foi que a prece da alma serena funcionava melhor quando aplicada antes de dormir. Ela escreveu: o estado entre vigília e sono é um portal natural para o silêncio sagrado. É como se a mente consciente relaxasse o controle e permitisse que a verdade mais profunda emergisse. Florence desenvolveu um ritual noturno específico. 1 hora antes de dormir, tomava um banho com sal marinho, visualizando que estava se purificando para o encontro sagrado. 15 minutos antes de deitar, acendia uma vela branca e permanecia em silêncio, observando a chama, até sentir que sua mente estava completamente quieta. Então, já na cama, Florence aplicava a prece da alma serena para sua situação mais importante do dia. Ela descobriu que o estado relaxado do corpo facilitava a limpeza da alma mental, tornando o reconhecimento e a gratidão profunda mais profundos e naturais. Os resultados do ritual noturno surpreenderam até Florence. Ela começou a acordar com soluções claras para problemas que pareciam impossíveis. Insights criativos surgiam durante o café da manhã. Oportunidades apareciam como se fossem atraídas por sua nova qualidade de consciência. Mas Florence fez uma descoberta que mudou completamente sua compreensão da prece da alma serena. Durante uma sessão noturna particularmente profunda, ela teve uma experiência que descreveu como união completa com o coração do universo. Nesse estado, ela percebeu que não era ela quem orava, mas o próprio amor infinito, orando através dela. Compreendi, ela escreveu, com a mão trêmula, que a prece da alma serena
não é algo que fazemos para Deus, mas algo que Deus faz através de nós. Quando criamos o espaço sagrado do silêncio, somos instrumentos, através dos quais a perfeição divina se reconhece nas situações aparentemente imperfeitas. Essa revelação levou Florence a modificar completamente sua abordagem. Em vez de implorar por soluções específicas, Florence começou a direcionar suas preces para se tornar um canal cada vez mais límpido para a expressão da misericórdia divina. Sua prece da alma serena se transformou em uma entrega total. Use-me da maneira que for mais útil, para o bem de todos. Os derradeiros anos da vida de Florence foram adornados por uma serenidade que cativava a todos que a conheciam. As pessoas comentavam que simplesmente estar em sua presença já era o suficiente para acalmar a alma. Florence havia se tornado a própria personificação da prece da alma serena. Um ser humano completamente alinhado com a vontade do Pai. Em seu caderno de confissões, uma das últimas anotações revela o segredo derradeiro. Descobri que a prece da alma serena mais poderosa é simplesmente ser. Quando estou completamente presente, completamente em paz, completamente alinhada com a misericórdia divina. Minha própria existência se torna uma oração contínua que abençoa tudo ao meu redor. Florence compreendeu que havia despendido anos aprendendo técnicas de oração para finalmente chegar ao ponto de não mais precisar de técnica alguma. O silêncio sagrado havia se tornado sua própria natureza, sua essência. Ela não precisava mais reservar instantes para orar. Sua vida inteira era uma prece da alma serena, ininterrupta. A última anotação do caderno de confissões é profundamente comovente. Deixo estas anotações para as almas que trilharão este caminho depois de mim, que compreendam que o caminho da prece da alma serena conduz à descoberta de que nunca estivemos separados da fonte. O silêncio nos ensina que sempre fomos um com tudo aquilo que buscávamos através da oração. Hoje, você pode começar a vivenciar a prece da alma serena, que Florence refinou. Comece com apenas 5 minutos por dia. 2 minutos para a limpeza da alma. 2 minutos para a aceitação divina, reconhecendo que a solução já se manifestou. 1 minuto para a gratidão profunda. Aumente gradualmente, conforme se sentir à vontade com o silêncio sagrado. Florence legou uma instrução específica para quem quer que encontrasse seu caderno de confissões. Não transformem isso em mais uma técnica mecânica. A prece da alma serena é um convite para descobrir o templo sagrado que já reside dentro de vocês. Adentrem com reverência, permaneçam com humildade e saiam transformados pelo amor, que sempre esteve lá, aguardando ser reconhecido. O caderno de confissões culmina com uma revelação final, que Florence considerava seu presente para a humanidade. Ela descobriu que a prece da alma serena irradia ondas de transformação que se estendem muito além daquele que ora. Cada instante de silêncio sagrado. Ela escreveu: toca a teia invisível que conecta todos os seres. Quando você se alinha com a perfeição divina através do silêncio, permite que essa perfeição se manifeste através de outras vidas também. Florence notou que pessoas próximas começavam a experimentar mudanças positivas quando ela praticava consistentemente a prece da alma serena, mesmo sem que ela orasse especificamente por elas. Familiares se tornavam mais harmoniosos. Vizinhos resolviam pendências antigas. Até os animais de estimação pareciam mais calmos e felizes. Compreendi, ela anotou, que a prece da alma serena não é um ato isolado, mas sim
uma contribuição para a elevação da consciência coletiva. Cada pessoa que domina o silêncio sagrado se torna um ponto de luz que irradia harmonia para todo o seu círculo de influência. E este círculo se expande infinitamente. Lembre-se, sua palavra é sua varinha mágica, mas seu silêncio é seu poder supremo. Quando você abandona a insistência em convencer Deus do que necessita e começa a reconhecer o que Ele já providenciou, as graças divinas deixam de ser exceção para se tornarem sua experiência natural da vida. Qual palavra aflorou em sua mente agora mesmo? Escreva nos comentários. Florence ensinou que a primeira palavra que surge, após assimilar uma verdade espiritual, é sempre significativa.